Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes SA está no ar. Toda semana um entrevistado especial para falar da relação do esporte com o mundo dos negócios. E hoje temos uma dupla especial por aqui, a dupla que comanda o Clube Atlético Mineiro. Bruno Musi, CEO do clube, e Sérgio Coelho, presidente do Atlético. Vamos conhecer um pouquinho do case, da história e do que está sendo feito pelo Galo em Belo Horizonte para o Brasil. 25 de março de 1908. Foi nessa data que começou a ser escrita a história do Clube Atlético Mineiro. São 115 anos de história do Galo forte e vingador. O que não faltam são momentos de glória nessa trajetória, mas também algumas crises que quase acabaram com o sonho do torcedor atleticano. Nos últimos anos, o clube vem passando por um grande processo de reestruturação e deixando no passado os momentos de tensão e dificuldade. O resultado é claro: os títulos começaram a chegar com mais frequência. O tetracampeonato mineiro, a conquista do bicampeonato brasileiro e da Copa do Brasil. Além dela, a Copa Libertadores da América, maior conquista da história da equipe. O aumento das receitas e o novo modelo de gestão permitiram a chegada de grandes reforços dentro e fora de campo. Recentemente, a construção da Arena MRV simbolizou a realização de um antigo sonho atleticano, a casa própria. Um estádio para todo atleticano chamar de seu, com capacidade para 46 mil espectadores e com tudo o que existe de mais moderno. É mais uma demonstração da força e da consolidação do trabalho realizado pelo clube. O Galo hoje é protagonista no futebol brasileiro e sul-americano, dentro e fora das quatro linhas. O CNN Esportes SA vai bater um papo a partir de agora com o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, e com o CEO do clube e da Arena MRV, Bruno Musi. E o objetivo aqui é falar do esporte, do futebol como negócio, esse movimento gigantesco de dinheiro que acontece mundo afora e também aqui no Brasil. E já queria começar, presidente, falando dessa diferença que a gente começa a ver no futebol brasileiro. Eu tenho aqui um presidente eleito pelo Conselho Deliberativo, no modelo tradicional dos clubes do Brasil, e tenho aqui um CEO que foi escolhido por essa diretoria. E esse é um novo jeito que a gente começa a perceber no futebol brasileiro. Como é que foi essa escolha do Atlético e como é que é esse caminho do Galo? Obrigado pela presença. Obrigado por estar presente, boa noite a todos. Estamos com uma gestão muito moderna, né? Contratamos um CEO muito competente, que não só CEO da Arena, da construção, como também do clube. Estamos, né, muito empenhados em deixar o Atlético muito forte fora das quatro linhas também. E para que isso aconteça, é preciso que tenha uma gestão altamente transparente, altamente profissional. E é o que a gente tem feito no Atlético nesses 2 últimos anos. Ô Bruno, como é que é esse modelo de gestão? A gente está acostumado em todas as grandes empresas a ter o CEO, a ter o CFO, a ter o executivo ali que cuida das contas na planilha, na caneta e no mínimo detalhe. Mas isso não é comum no mundo do futebol. Como é que é essa relação e como é que funciona isso no dia a dia? Perfeito, boa noite. Obrigado por nos receber aqui, né? Bom, no Atlético, a gente está tentando seguir os moldes de qualquer empresa de capital aberto, qualquer tipo de empresa, né? No qual eu desempenho um papel bem, vamos dizer assim, um papel de back-office ali para poder organizar a parte financeira do clube, a parte de gestão do clube, a parte orçamentária, que era um ponto muito importante que a gente pudesse seguir. Hoje o Atlético tem um orçamento já bem mais detalhado, um orçamento por cento de custo, um sistema de gestão já integrada, então isso facilita bastante. E essa relação com o presidente, hoje no Atlético é uma relação muito fácil, né? Porque existe um colegiado, existe o presidente, que acaba olhando muito as questões de futebol, do qual eu sou super novo aí na história do futebol. Então, acho que isso facilita bem, esses papéis estão bem divididos ali no Atlético. Então, a governança da forma como está cada dia melhorando mais, e assim a gente espera que ela vá só evoluindo.
Presidente, o senhor tem uma história longa no Atlético, esteve no Atlético na direção como vice-presidente há quase 20 anos e hoje volta como presidente. O senhor é um empresário também e tenho certeza que na sua empresa o senhor sempre teve o que hoje tem o Atlético, mas isso não era comum no futebol. Ter centro de custo, ter auditoria interna, ter CEO, ter CFO, coisas que são muito comuns no mercado, mas não são, ou pelo menos não eram muito comuns no futebol. O senhor imaginava que o futebol seguiria esse caminho e como é que o senhor vê a diferença de quando esteve no Atlético para o seu retorno agora? Ô João, quando eu fui participar pela primeira vez na vida administrativa do clube, né, do Galo, final de 98, início de 99, para você ter uma ideia, o Atlético tinha um campo de futebol para toda a categoria de base e o time profissional. Esse campo era na Vila Olímpica. E hoje nós conseguimos um dos maiores e melhores centros de treinamento da América Latina. As funções naquela época de diretor de futebol, diretor financeiro e as outras diretorias, elas eram de conselheiros e amigos atleticanos, né, pro bono, e hoje as coisas funcionam totalmente diferentes, né, são profissionais, a gente tenta buscar os melhores profissionais disponíveis no mercado, entre eles está aqui o Bruno, né, o nosso CEO. Então as coisas mudaram muito, mudaram para o melhor, né? E a gente não imaginava que, né, o Atlético, eu particularmente não imaginava que o Atlético podia ter essa evolução tão grande, né? E a gente procura fazer as coisas assim, todas elas da melhor maneira possível. Nós somos muito bem assessorados por uma Big Four, somos auditados por uma Big Five. Então tudo isso aí, né, faz com que a gente tenha uma gestão muito profissional, uma gestão com as melhores práticas possíveis para tornar o Atlético cada vez mais forte e um clube cada vez mais respeitado. Presidente, hoje o Atlético tem um grupo de investidores e esses investidores participam não só com dinheiro, também com transferência de conhecimento, participam do dia a dia do clube. Qual que é a importância disso, dessa visão colegiada, trazendo para o clube as práticas da iniciativa privada? O Atlético deu muita sorte, né, de achar 4 pessoas, como são Rafael, Rubens, Renato, Ricardo, né, os 4 R's, para ajudar o Atlético, não só financeiramente. Se o Atlético hoje está de pé, tenho certeza, porque eles estão colaborando, nos ajudando com a parte financeira, mas também da gestão. Eles trabalham, acho que tanto quanto eu, quanto o Bruno, né? Nós temos um colegiado, que são os 4, eu, o Bruno, e também o nosso vice-presidente, doutor Zé Murilo, que também trabalha muito, é um dos maiores advogados, né, de Belo Horizonte. Então a gente tem um grupo muito forte e todos trabalham muito, né? E a experiência que tem essas pessoas no mundo dos negócios, em gestão de grandes empresas, né, são todas doadas para o Atlético e isso tem nos ajudado muito e o Atlético pode se sentir muito privilegiado por ter essas pessoas ajudando. O Bruno, você assumiu o Atlético nessa parte de gestão administrativa com uma dívida muito grande e não é fácil para nenhum gestor administrar dívida. Como é que foi a composição dessa dívida do Atlético? Como é que o Atlético está lidando para resolver esse problema? Não tem sombra de dúvida. Hoje eu acho que um dos maiores desafios do Atlético é a gente fazer essa gestão com esse tamanho de dívida, né? Pegamos um ano no qual a Selic disparou, isso tornou ainda mais difícil. Tínhamos algumas perspectivas de negócio para acontecer em 2022 que também não foi possível, então trouxe muita pressão para o ano de 2023. E a gente precisa, sem sombra de dúvidas, reestruturar isso imediatamente. A gente precisa equacionar essa dívida, é o que eu tenho tentado fazer o tempo inteiro, e o caminho principal do Atlético é a transformação na SAF, para que a gente possa, de fato, controlar esse endividamento, para a gente poder seguir o final do ano de 2023 e o ano de 2024 com uma nova realidade, com uma mais tranquilidade, para que a gente possa, inclusive, honrar todos os nossos compromissos, né? Com os clubes, com os agentes, com todos em geral. Então, eu acho que isso é muito importante que a gente faça imediatamente. O Bruno, nós recebemos aqui a Leila, presidente do Palmeiras, ela disse o seguinte: o Palmeiras não será uma SAF porque o conselho do Palmeiras não aceita que o Palmeiras seja uma SAF.
O Galo será uma SAF? Eu não tenho sombra de dúvidas. Eu acho que é uma necessidade para o Atlético. Eu acho que ela virá bem estruturada. Ela contribuirá muito, ainda mais para o sistema de governança do Atlético. Acho que isso é fundamental, né? A gente vai passar a ter uma visão de mais longo prazo, né? Hoje nós temos um colegiado, nós temos o Sérgio, um conselho harmônico, né? Uma diretoria harmônica, né, Sérgio? Acho que isso está com os 4 R's entre todos nós, mas daqui a 3 anos isso pode mudar, daqui a 6 isso pode mudar, e a gente não pode ficar gerindo um clube de futebol por períodos tão curtos, né? Então a gente precisa alongar isso e ter uma visão única para o clube. Então acho que isso é fundamental. A gente tem que ter muita preocupação, João. Eu vou te dar uma informação aqui. A dívida do Atlético, dia 31 de dezembro de 2014, é a dívida de hoje, corrigida a 1% ao mês. Pela inflação, praticamente, do período. É né? praticamente a inflação. Né? É um juro até modesto para o Brasil. Ninguém endividado consegue um juros desse, né? Ninguém consegue. Pode ser considerado o juro do país, no Brasil, um juro até de certa forma baixo. Então, nós temos 8 anos, né, que a dívida ela vem sendo corrigida. E o valor da nossa dívida, dia 31 de dezembro de 2022, é exatamente essa dívida corrigida. Então, isso significa que o clube ele sobrevive com as suas próprias receitas, né, toca o futebol, toca toda a sua vida financeira, né, mas não consegue pagar a dívida. Então, a SAF vem exatamente para a gente liquidar todas as dívidas e aí sim, aí a gente ter um clube sem nenhuma dívida e poder até fazer muito mais, né, do que a gente tem feito até então. Vou pedir à produção para colocar de novo a frase aqui no telão que o Bruno Musi disse, que o próximo passo do Atlético é se tornar uma SAF. O que está faltando para esse próximo passo e nessa caminhada, em qual passo o Atlético está? A gente está na fase agora de troca de documentos com um possível investidor. Então, são muitas discussões, né? São 2 documentos principais que a gente tá trocando. Eu espero que no final de mês de junho a gente esteja com isso concluído, para que a gente possa convocar o conselho do Atlético, explicar todo o processo da SAF. A gente tem alguns cenários ainda a serem enfrentados, mas os documentos estão avançando. Então é isso. Minha expectativa... eu já tive outras expectativas, né, um pouco mais atrás, que a gente finalizaria isso em volta de março, abril. As coisas demoraram um pouquinho mais, mas o meu próximo cenário agora é que meio de julho a gente consiga convocar o Conselho do Atlético para a gente poder tentar ter a SAF aprovada internamente. A gente tem visto vários modelos de SAF. Em Belo Horizonte tem o do Cruzeiro, que o Ronaldo tem 90% e o clube ficou com 10%. A gente vê o modelo da SAF com o Bahia, que é um investidor internacional que vem para gerir o clube também. O do Botafogo também é assim. Qual que é o modelo da SAF do Atlético? O que está sendo estruturado? O que o Galo vai apresentar para o seu conselho e para o Brasil como modelo de SAF? Eu acho que a SAF do Atlético é um pouquinho diferente dessas que você citou. Primeiro porque a gente tem uma dívida muito elevada, né? Muito elevada, e a gente precisa solucionar a dívida. Então, o Atlético não deve ir para um modelo no qual você concentra a dívida na associação para um regime centralizado de execução e com as receitas da SAF, você destina 20% dessas receitas para pagamento dessas dívidas na associação. A gente deve seguir um pouquinho diferente, que a gente vai deixar essa dívida para que seja completamente paga, seja em 1, 2, 3, 4 anos, é o que a gente vai fazer. Então, será a responsabilidade da SAF fazer esse pagamento. E um outro ponto bem importante da SAF é que nós não estamos vendendo nos 90%. A gente está buscando ali, num primeiro momento, um controle do investidor, e a partir do momento que os aportes vão acontecendo, ele vai aumentando essa participação, devendo chegar aí na casa aí de 70% a 75% para o investidor. Para o investidor. Um grupo de investidores. Pode ser os 2 caminhos. Hoje tem os 2 caminhos na mesa. Tem um caminho de um investidor único, tem um caminho de um grupo de investidores. Esses são 2 planos que estão andando em paralelo para que a gente possa definir agora, no máximo, igual eu disse, no final de junho, qual o caminho que a gente vai seguir. O presidente, eu soube que um dos desafios do investidor internacional é que aumentasse o aporte dos investidores internos do Atlético.
e eu soube que para esse desafio houve meio que uma convocação. Olha, nós colocamos, se esse grupo estiver aqui junto, se todo mundo aceitar o desafio junto, mesmo os que não colocam dinheiro, mas que assumam a responsabilidade de participar do projeto. Soube até de pessoas muito próximas ao senhor que o senhor pensava em não se candidatar à reeleição pelo desgaste que o futebol gera, mas que o senhor foi desafiado a isso para que esse processo fosse colocado de pé. Primeiro, queria saber se é verdade e, segundo, queria saber se o senhor aceitou o desafio. Bom, é muito cedo para falar em política no Atlético, né? Eu até primeiro preciso saber se eles me querem também como candidato, né? Mas eu estou sempre, né, aposto a servir o Atlético. Eu sempre dediquei parte do meu tempo ao Atlético, mas realmente é muito desgastante ser presidente do Atlético. E no momento adequado, no momento oportuno, a gente vai tratar desse assunto aí e tentar resolver da melhor maneira possível. Queria emendar com o senhor, presidente, falando sobre Liga. O senhor se posicionou desde o primeiro momento. São 2 grupos discutindo a Liga no Brasil, desde o início desse processo. O senhor se colocou ao lado de um grupo que, digamos, era um grupo com algumas grandes equipes, mas muitas equipes médias e algumas equipes pequenas. E do outro lado, digamos que a outra parte da nata do futebol brasileiro estava ali reunida. Por que é essa opção do Atlético e como é que o senhor viu esse caminho desse processo para a formação da Liga no futebol brasileiro? O Atlético, juntamente com alguns clubes, né, achou que o modelo apresentado inicialmente pela Libra, né, não seria bom para o futebol brasileiro. E o tempo passou e hoje, alguns clubes que hoje estão na Libra nos agradecem por a gente ter tomado essa posição. De lá para cá, as coisas evoluíram bastante. Nós estamos muito próximos de acertar, né, as 2 ligas para tornar um grupo só, ter uma única liga do futebol brasileiro, porque, na verdade, sendo 2, nem liga existe em nenhum país com 2 ligas, né? Tem que ser uma só. Se não fizer isso, são 2 associações. Então, a gente está muito próximo. Então, foi muito importante a gente ter criado a Liga Forte do Futebol. A presidente do Palmeiras, quando esteve aqui, disse que o futebol brasileiro sofre com o egoísmo de alguns clubes, que há um processo de egoísmo e que se os clubes não tirarem esse egoísmo, o futebol brasileiro não vai crescer. E ela ainda disse mais: eu não quero só o meu Palmeiras forte, eu quero o futebol brasileiro forte. Qual que é a visão do Atlético disso? E é possível todo mundo abrir mão um pouco para o futebol ganhar no coletivo, ou as disputas em campo acabam impedindo esse tipo de acordo e de parceria? Não, a gente pensa assim, totalmente fora de campo, né? A gente pensa na Liga Brasileira o melhor para os 40 clubes, 20 da Série A e 20 da Série B, e não levando em consideração as disputas dentro de campo. Mas a Leila tem total razão, né? Alguns clubes fizeram uma negociação no passado, né, com televisão, e que foram muito beneficiados. E eles querem, né, que esse benefício que termina no final do ano que vem continue por mais 5 anos. Esse é um dos pontos aí que a gente discute, a gente está tentando acertar, e estamos próximos até de acertar, né? O maior problema está com Corinthians e Flamengo? Eu acho que sim, né, por essa razão aí. E os outros pontos, né, que eram diversos, né, eles já estão quase todos sanados, né? Agora, esse é um grande problema, como também é o da unanimidade, que também já estamos acertando, né? Mas é importante que todos, né, cedem um pouquinho para que a gente tenha uma única liga. O futebol brasileiro só vai crescer se tivermos uma única liga. E para que isso aconteça, é preciso que a Libra cede um pouco e nós, da Liga Forte Futebol, também. Esse é o nosso grande objetivo e é o papel do Clube Atlético Mineiro, né? O papel do Galo é esse, de buscar esse entendimento para a gente poder ter um futebol
mais forte no Brasil. A gente sabe que cada dirigente ele busca o interesse do seu clube, mas a gente sabe também que é muito importante ter uma unidade para ter um produto forte. Como é que é, Bruno, o desafio de fora do famoso e tão comentado no futebol eixo Rio-São Paulo, que é uma coisa até um pouco caricata do futebol brasileiro, né? Fora de Rio e de São Paulo, o Brasil trata o eixo Rio-São Paulo. Como é que é, fora desse eixo, fazer futebol e disputar com uma economia forte como a de São Paulo e com clubes nacionalizados como os do Rio? Você chega em Manaus, a maior torcida do Flamengo. Você chega no Acre, Flamengo e Vasco têm grandes torcidas. E a economia do Brasil é muito, muito forte em São Paulo. Como é que é esse desafio? Como é que o Atlético faz para conseguir quebrar pedra e conseguir disputar de igual para igual? Não tem dúvida que existe uma diferença muito grande ali, né, quando você sai do eixo, né? Alguns reflexos a gente pode perceber, por exemplo, nos campeonatos regionais, né? Em 2022, o Atlético recebeu no Campeonato Mineiro 6 milhões de reais. Acho que o Palmeiras foi campeão em 22 aqui e recebeu 40 milhões só no Campeonato Paulista. Então você vê uma diferença gritante, né? Como é que isso afeta as linhas de receita diretamente por performance, e você vê também no direito de transmissão, né? Como é que isso acontece. Então, assim, o que o Atlético tem que fazer é o que nós estamos buscando, com um novo posicionamento que está aí nas mídias sociais, né? Que o Galo, uma paixão cada vez mais nacional, para a gente poder também conquistar esse espaço, nacionalizar mais o Atlético. Então é isso que nós estamos tentando buscar, ter um clube cada vez mais sustentável para que a gente possa sempre nos manter competitivos aí entre os 5, 6 maiores clubes do Brasil, porque a gente pode ter uma gestão equalizada, sustentável, mas a gente tem que estar disputando os títulos, né? A gente precisa disputar, porque isso realmente faz com que toda a cadeia de receita suba, seja sócio-torcedor, seja transmissão, seja venda de camisas. Então esse é um ciclo virtuoso que a gente precisa transformar. E mesmo assim, com todas essas dificuldades, né, por não estar no eixo Rio-São Paulo, o Atlético foi o clube que mais cresceu nos últimos anos. Hoje nós somos o clube quinta posição. Nós estamos em quinto lugar, né? E foi uma pesquisa feita por um dos maiores institutos brasileiros de pesquisa. E feita aqui pela CNN em parceria também, com a Itatiaia, pelo Instituto Quest. Para encerrar esse bloco, você falou, Bruno, sobre a questão da nacionalização da campanha do Atlético, criou um slogan, né, que o Atlético é uma paixão cada vez mais nacional, e esse slogan foi criado por um dos maiores gênios da comunicação do Brasil, que é o Nizam Guanais, que hoje faz um trabalho no Atlético, e ele faz sempre questão de destacar que é um trabalho pro bono, que o que ele receberia será doado para o Instituto Galo. Como é que está sendo esse trabalho? Como é que surgiu essa ideia? E como é que está sendo essa construção da nacionalização de uma marca? Porque nessa mesma pesquisa que nós vimos, o grande desafio do Atlético e de outros clubes do Brasil é conseguir chegar no norte, no nordeste, no centro-oeste do Brasil, onde Corinthians, Flamengo, Vasco, Palmeiras conseguem chegar muito bem. Bom, essa é uma coisa bastante inovadora, né? Que a gente está passando por esse processo de reformulação da comunicação do Atlético, né? E isso foi muito provocado pelo Rubens, que nos provocou e que conversou com o Nizam, e o Nizam chegou rompendo todas as tradições aí, né, Sérgio? E obviamente que a gente tem que fazer alguns ajustes, fizemos os ajustes necessários, mas sem sombra de dúvida ele tira todo mundo da zona de conforto. É impressionante a capacidade de pensar grande, né? De trazer situações inovadoras para a gente. Nós discutimos bastante recente, coisas simples, mas aquele posicionamento do Galo doido quando teve a coroação do rei da Inglaterra, né? São pequenas coisas, mas que tem provocado, e eu acho que o Atlético, essa postura, né, de tentar estar mais presente, de tentar demonstrar uma presença maior nacional. A gente também está investindo agora em mais ações sociais, né, Sérgio? O Instituto Galo também fará parte dessa expansão em ações sociais fora de Belo Horizonte.
Então, eu acho que isso tem sido bastante provocador, bastante inovador, e eu não tenho dúvida que isso vai dar certo e ajudar nessa estratégia toda nossa, né, de posicionamento e também de sustentabilidade que o Atlético vem buscando. Já dá para medir, né, os bons resultados. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Instituto Galo, de Arena MRV, mas eu quero deixar uma pergunta para o próximo bloco. Antes, eu quero falar das notícias mais quentes do mundo dos negócios, do mundo dos esportes e dos negócios no esporte. A Stephanie Alves está chegando com um giro, é o Giro SA. Fala, João, tudo bem? A gente vai agora com as notícias dos negócios do esporte no Giro Esportes SA. E começamos falando sobre o teto de gastos no futebol europeu. Pelo menos é o que a UEFA pretende criar. Segundo informações do jornal inglês The Times, a entidade que comanda o futebol no velho continente deseja impor um limite de valor que os clubes possam gastar, com salários e contratações de jogadores a cada temporada. O limite de despesas seria estabelecido por um novo regulamento de sustentabilidade financeira da UEFA. Num pronunciamento no começo do ano, o presidente da entidade, Alexander Ceferin, afirmou que gostaria de colocar em prática o mais rápido possível esse teto salarial no futebol europeu. O Ceferin acredita que a medida é fundamental para proteger o equilíbrio das competições. E a gente fala agora da parceria entre a Motorola e o Allianz Parque. A empresa de tecnologia anunciou que renovou o patrocínio com a Casa do Palmeiras. O novo acordo, além de contar com ações de marketing em vários locais da arena, também vai receber um camarote exclusivo da marca dentro do estádio. Esse espaço premium vai ter capacidade para 18 pessoas e vai oferecer uma vista privilegiada do gramado durante os jogos e outros eventos. A Andrea Brandi, que é gerente de marketing da Motorola no Brasil, afirmou que a renovação do contrato é resultado do sucesso do primeiro ano de parceria com o Allianz Parque. E dos gramados, a gente vai agora para as quadras da maior liga de basquete do mundo. A NBA divulgou um projeto que vai reformar quadras de basquete aqui no Brasil. Essa ação foi batizada de NBA Station e já foi colocada em prática em São Paulo. O Parque Vila Lobos, que fica localizado na zona oeste da capital, foi o primeiro local a receber uma quadra novinha de basquete. A NBA vai reformar outras 3 quadras no país ainda esse ano. A ação é uma parceria da Liga de Basquete Americano com a Hoopers, uma empresa portuguesa que trabalha com o objetivo de criar uma conexão entre as quadras e as comunidades. É isso, essas foram as notícias do mundo dos negócios do esporte. A gente volta agora com o João Vitor Xavier e o papo com o presidente do Galo, Sérgio Coelho, e o CEO, Bruno Musi. Muito obrigado, Stephanie Alves. Daqui a pouquinho tem muita coisa para ser dita ainda, mas eu quero deixar uma pergunta. O torcedor sempre fica ansioso. Presidente, o Galo terá dinheiro para se reforçar na janela do meio do ano? Daqui a pouquinho voltamos com essa pergunta. É o CNN Esportes SA. De volta com o CNN Esportes SA, recebendo o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, e o CEO, Bruno Musi. Presidente, perguntei antes do intervalo. Sempre que chega a janela do meio do ano, o torcedor tem a expectativa de um time mais forte. O Atlético briga por grandes títulos esse ano. E a pergunta é, o Galo terá dinheiro para se reforçar na janela do meio do ano? Ou isso depende da SAF? Vai depender das SAFs, com certeza. Mas nós estamos fazendo uma reunião, né, diretoria de futebol, comissão técnica e nós da diretoria, para a gente planejar essa janela, né? Provavelmente teremos algumas ofertas por alguns jogadores e a gente tem que conversar com o treinador, né, principalmente, para ver quais serão os próximos passos nossos, né? Mas o que é importante dizer é que nós vamos ter um time competitivo para ser protagonista e vamos disputar os campeonatos para ser campeão. Então, vamos seguir aí, vamos ver os próximos passos. Vou pular nessa resposta sua aqui. Você tem que ajudar, porque eu apertei o presidente, mas você está com a conta do banco na mão. Não, eu sou o chato da história aqui. Né, Sérgio? A gente tem um orçamento e eu fico... discutindo ali pra gente poder... Bruno, o Galo vai ser um time comprador ou vendedor no meio do ano? Ou vai comprar e vender? Não, na minha visão, o Atlético, ele precisa fazer mais algumas vendas para poder manter o orçamento de 23 e entrar organizado para 24, mas, dependendo do que for vendido, a gente consegue acomodar
mais algum outro tipo de reforço. Mas precisa passar por essa discussão. Por isso, essa reunião, nós vamos mostrar o que a gente tem até hoje, como é que está isso em relação ao orçamento, né, Sérgio? E a decisão técnica passa aí pelo Sérgio, pelo diretor de futebol, pelo aconselhamento dos R's, e meu papel é muito de colocar todo mundo na mesma página, com os números certos para que a decisão seja tomada. Mas eu acho que o Sérgio falou uma coisa importante, assim, independente se a gente vende ou se a gente traz, se a gente não traz, o Atlético hoje tem um dos elencos mais fortes do Brasil, né? Nós temos aí a terceira folha do futebol. A gente temos investimentos que foram feitos ao longo desses 3 anos ali também. E 2024, mesmo com a SAF, a gente vai manter um bom nível de competitividade, com um bom nível de investimento, sem obviamente, fazer investimentos ali fora daquilo que a gente tem planejado. O Bruno, você foi o CEO da Arena MRV, hoje é o CEO do Atlético, mas você foi o CEO e o capitão da construção do estádio do Atlético da Arena MRV. Hoje, com o estádio pronto, você entende que foi um bom negócio para o Atlético? Como é que você enxerga a posição do Atlético daqui para frente com o seu estádio próprio? Essa é uma pergunta que eu sou super suspeito para responder, né? Eu acho que sem sombra de dúvida, né? Um clube de futebol hoje, você vê os principais clubes da Europa, né? Da Premier League, todos com seus estádios próprios, né? Se você for nos Estados Unidos também, a maioria dos times, seja NFL, seja MLS, todos com seus estádios. Então, eu não tenho sombra de dúvidas que isso vai ser muito beneficial para o Atlético. E principalmente pelo fato de que o Atlético ele é dono de 100% da sua arena. Se você pegar as outras arenas que existem, algumas delas, né, o caso do Palmeiras, o caso do Inter, todos ali você tem um compartilhamento, né, entre clube e os investidores. E no caso do Atlético, é 100% do Atlético. Obviamente que a gente vai passar por uma fase de amadurecimento, né, a convivência ali de shows com eventos. O Allianz, sem dúvida, é o grande exemplo para a gente, né, a gente tenta seguir ali os aprendizados já que o Allianz passou. Mas a Arena MRV sendo 100% do Atlético, eu acho que do ponto de vista de gestão é muito menos conflituoso, do ponto de vista de receita, né, 100% nosso, gestão nossa. Então eu acho que, sem dúvida, é um ativo importantíssimo, está sendo importantíssimo, vai ser importantíssimo para a SAF. Então, não tem dúvida sobre isso, não. Você citou o caso do Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, e a Leila, presidente do Palmeiras, quando esteve aqui, ela mostrou uma posição de muita insatisfação com a parceria do Palmeiras, disse, inclusive, que a questão está judicializada e que o Palmeiras tem perto de 130 milhões de reais de receitas não repassadas ao clube. Para o torcedor do Atlético e para o Brasil, para todo mundo poder entender, o estádio do Atlético, a receita é toda do Atlético? Dinheiro de camarote, de bilheteria, de um hambúrguer ou de uma cerveja que for vendida, de um grande show, tudo é do Atlético? 100% do Atlético. A Arena ela pertence a um fundo de investimento que é 100% do Atlético. Então, tudo que se arrecada ali dentro, respeitando-se as parcerias, é tudo do Atlético. Seja a bilheteria inteira, que a gente espera que tenha um incremento significativo, assim como aconteceu nos outros estádios novos, né? Alimentos e bebidas, uma receita importantíssima. Os shows, né? A gente já tem uma programação ali ainda tímida para 2023, mas a partir de 2024 essa programação vai se estendendo e isso tudo é receita do clube. O Bruno, o Atlético nunca contou 100% com as receitas no estádio, né? Em Belo Horizonte o Atlético jogou uma época no Independência, joga a maioria da sua história no Mineirão, e ali tinha um acordo com cada estádio em cada momento. Quanto que vai acrescentar ao orçamento do Atlético o fato de ter o seu estádio próprio? Por exemplo, para o ano que vem, quando o estádio já terá funcionamento pleno, quanto que o Atlético pretende arrecadar a mais com a sua arena? Vou dar alguns números aqui só para vocês entenderem. O Atlético, quando joga no Mineirão hoje, 37% da receita a gente perde na cabeça, né? Seja com impostos, seja com aquilo que a gente paga ao Mineirão, e depois a gente vem e ainda adiciona-se a isso aos custos de operação. Então, obviamente, que a gente não terá esse repasse do Mineirão, porque isso ficará para a Arena. A gestão de todos os custos será nossa, então a gente pode otimizar isso um pouco mais. Obviamente que a gente vai passar por uma curva de aprendizado, que a gente ainda não sabe como será. Mas hoje, para jogar no Mineirão, dependendo da receita, a gente sobra para o caixa do Atlético entre 27% a 39%, dependendo do tamanho dessa receita.
a gente espera que a gente passe isso para mais de 50% que a gente passe a arrecadar na Arena. O orçamento para 23, nós estamos falando ali quase 80, 90 milhões de receita de bilheteria, enquanto em 2021 foi 51 e em 2022 63 milhões. Então a gente tem um incremento de bilheteria ali esperado para que aconteça na Arena MRV. Vamos ver como será isso. Está aqui na tela o presidente Sérgio Coelho com a frase dizendo que o Atlético mudará de patamar com a Arena MRV. O Bruno falou da parte financeira, dos números, do negócio. Agora, tecnicamente, ter a casa própria muda também o clube de patamar? O Atlético espera mudar de patamar também em campo. O fator casa, o fator campo pode pesar muito, presidente? O resultado esportivo é muito importante, né? Quando você joga numa arena como os outros clubes, como Atlético Paranaense, por exemplo, Grêmio, Inter, todos que têm a sua casa, né? E com o Atlético não vai ser diferente. E principalmente porque o estádio do Atlético é um dos mais modernos, né? E todos que conhecem a arena falam que ali vai ser um ambiente totalmente diferente, né? A pressão vai ser muito grande. O torcedor está a pouquíssimos metros dos jogadores. Então, podem ter certeza que esportivamente o Atlético vai ter um ganho, mas é muito grande, né? Como todos os outros clubes têm. Então, estamos confiantes aí para que os jogos lá, né, a gente tenha os resultados quase que só de vitórias, porque já no Mineirão a gente tem essa tradição e na nossa casa, com certeza, ela vai ser reforçada ainda mais. O Bruno, o Atlético teve um problema muito grave na composição de receita para a sua arena, que foi a questão das contrapartidas exigidas pela Prefeitura de Belo Horizonte. A gente vê no mundo inteiro o contrário, né? O poder público buscando facilitar. Em Belo Horizonte, o Atlético enfrentou o contrário e teve aí uma contrapartida de quase 250 milhões de reais. O quanto que isso impacta no negócio do Atlético e como que o Galo está lidando com isso? Sem sombra de dúvidas, né? Um volume muito grande de contrapartidas, né? Um volume alto, 250 milhões, esse é um número fidedigno, e a partir do momento que a gente demora um pouquinho para executar, os custos ainda sobem mais, né? A gente fez a obra num momento de pandemia, né? No qual os custos realmente tomaram uma proporção desequilibrada. E, obviamente, que o que acontece? Né? A partir do momento que você tem que pagar esses valores, a gente precisa vender cada vez mais propriedades da arena, né? Então, nós tivemos que vender todos os camarotes, que foi um sucesso, né? Estamos vendendo as cadeiras, a gente vai colocar um pouco mais de cadeiras à venda, e, obviamente, que quando você faz essa venda de mais longo prazo, você deixa mais dinheiro na mesa. Então é isso que está acontecendo. A gente compromete um pouco a receita do Atlético no futuro para que a gente possa pagar isso tudo e fazer honrar todas essas contrapartidas que nós precisamos fazer. Presidente, queria ir para um outro tema. O mundo cada vez mais fala em ESG, né, em governança, em compliance, em participação social das grandes empresas. E a gente vê isso muito pouco no futebol. Quem te conhece, quem conhece sua história, sabe que o senhor é um homem muito voltado para a filantropia, para causas sociais, tem participação nas APAES, em asilos, em creches, isso na sua vida empresarial e privada. Mas a gente não vê isso no futebol e o senhor dedica boa parte do seu tempo para o Instituto Galo. Como é que é essa opção do Atlético de participar desse mundo e qual a contribuição que o Atlético acredita que pode deixar nesse lado social tão importante num país desigual como o Brasil? Ô João, eu estou na filantropia há 50 anos. Comecei aos 13. Então eu tenho uma experiência muito grande e é o trabalho que eu faço. Quem faz a filantropia, como eu, que estou nas duas pontas, né? Eu estou ali no dia a dia, à frente de um asilo, né? E estou na outra ponta também buscando recursos para que tudo isso aí, né, aconteça. As pessoas fazem isso de amor ao próximo, com o coração aberto. E quando cheguei no Atlético agora para ser presidente, tinha sido criado o Instituto Galo e eu resolvi, né, a propor aos nossos colegas, né, aos 4Rs e toda a diretoria, que a gente pudesse fazer dele uma coisa muito diferente, que não existe no país. Mas há espaço para isso, presidente? O futebol é tão competitivo, a luta em campo é tão grande,
há espaço para os clubes usarem sua marca, sua força, para ajudar nessa causa que é tão difícil? Então, quando a gente faz a filantropia, como é meu caso há tantos anos, sem ter uma marca como o Atlético por trás, era muito difícil. E o Atlético, né, tendo o seu instituto, que é o Instituto Galo, as coisas acontecem com muito mais facilidades, né? Nós conseguimos recursos com muito mais facilidades, conseguimos muito mais pessoas para nos ajudar, né? E também, né, o que é mais importante, o que mais a gente quer é dar o exemplo para que os outros clubes também façam o mesmo. Esse talvez seja um dos maiores legados que a nossa gestão vai deixar para o Atlético. Vamos para um bate-bola agora na reta final do programa. Perguntas rápidas para respostas rápidas. Ronaldo no Cruzeiro. O Ronaldo está demonstrando ser um grande gestor, né? Foi um grande ídolo do futebol brasileiro e que ele faça o melhor lá e nós vamos fazer o melhor do lado de cá. Ronaldinho, Reinaldo ou Hulk, qual é o maior ídolo do Galo? Pergunta muito difícil de responder, né? Mas eu tenho que ser muito sincero, né? Para mim o Rei é o Rei, ele jogou tantos anos no Atlético e com quase 300 gols não é fácil chegar a essa marca dele. Você é um pouquinho mais novo do que o Sérgio, você concorda com ele ou aponta algum da nova geração? Eu vi o Reinaldo jogar, mas por pouco tempo, né? Mas eu sou fã do Hulk. Melhor arena do Brasil? Galo. Bruno? Arena MRV. Qual a maior vitória da história do Atlético? Tem 2 títulos aí muito importantes, né, recentemente, que é a Copa Libertadores e o Brasileirão. Qual foi o duelo mais marcante contra o arquirrival? Qual que é o jogo contra o Cruzeiro que mais marcou para o Galo? O jogo na final da Copa do Brasil, 2014, nós demos um baile, foi muito bacana. Presidente, uma pergunta que eu quero fazer para todos os dirigentes que vão passar por aqui, todos os homens e mulheres, né? Porque começamos com a Leila, inclusive é bom destacar, que fazem o futebol. O futebol brasileiro vai dar certo? Vai, principalmente se os clubes se unirem e fizerem a liga. E para terminar bem leve, o Galo é ou não é campeão brasileiro de 37? O Galo foi reconhecido campeão brasileiro de 37, né? Merecidamente. Então é o primeiro campeão do Brasil. O Galo que era o primeiro campeão de 71, agora passa a ser o primeiro campeão com 37. Passa a ser o de 37. Muito obrigado, presidente Sérgio Coelho. Muito obrigado, Bruno. Obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou. O CNN Esportes SA fica por aqui. Toda semana um convidado ou uma convidada especial para falar sobre o esporte, sobre o mundo dos negócios. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.